Eu sou muito feliz por ser vaqueiro. Me criei no sertão pegando gado, com o simples olhar de uma pequena. Eu fiquei para sempre apaixonado. Eu pensava que fosse brincadeira numa. Essa é uma das canções, na minha opinião, mais linda de Joãozinho Abaiador de Santa Cruz. Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre a cultura do vaqueiro, cultura principalmente do sertão, do vaqueiro, do criador de gado. Sendo eu plantonista de ambulância da Secretaria de Saúde e Bem-Estar Social na cidade de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, havia aqui na minha cidade um vaqueiro por nome de Bosco, que era muito conhecido. Ele era oriundo do sertão. E hoje, ali estando em plantão, esse vaqueiro Bosco, por ele ser um homem assim, muito competente, muito desenrolado, o prefeito da nossa cidade, então na época, Zé do Povo, autorizou a construção aqui na minha cidade de uma pista de vaquejada no Engenho Bento Velho. E olha, por ser da saúde, da área do transporte, foi me incumbida a missão de todas as quintas-feiras à noite, de 8 horas, estar ali de plantão. E quando o plantão caía na quinta-feira, que era meu dia, eu tinha a obrigação de ali estar. E foi um adentramento na minha vida que mudou a história da minha bios, da minha vida. O projeto daquela pista de vaquejada no Engenho Bento Velho, qual era o principal propósito? Como o velho Bosco, ele era oriundo do sertão. Então ali estava todo amalgamado em seu ser a cultura da vaquejada, a cultura da cavalhada, da cavalgada, também a cultura do pega de boi, de mão. Ele, por ser um homem assim, o velho Busca era um homem assim muito influente, uma das pessoas que eu mais vi assim, para ele ter a maior facilidade de fazer amizade, de fazer amigos. E todas as quintas-feiras eu ia ali para aquela pista de vaquejada. E às vezes eu ficava até torcendo, mesmo eu sendo evangélico, eu ficava até torcendo para chegar logo o dia daquele treinamento. O propósito seria treinar vaqueiros para representar a cidade da Vitória de Santo Antão nas diversas vaquejadas que haveria de ocorrer por toda a terra do Pernambuco, toda a região. E geralmente naqueles treinamentos tinha ali a pista de vaquejada e tinha a área de pega de boi, onde na área do pega do boi era colocado ali um boi para ver quem derrubava ele, pegar na mão e derrubar aquele boi. E ali havia muitos vaqueiras também, muitas amazonas, que ali adentravam e com muita valentia, o cara entrar naquele cercado ali pequenininho, onde está o boi ali, o boi bravo, assustado, para o derrubar na unha, na mão, tinha que ser muito corajoso. Eu não consigo esquecer de Treme Treme. Era um dos moços que ali se apresentava com muita coragem, derrubava aquele boi, da Michele Caetano.
Né, Michele, desculpa falar aqui teu nome, mas você ficou na história, já está na história do pega de boi, da vaquejada aqui na cidade da Vitória, Santo Antão. Você quer ver, pô, observa uma coisa, você pode ver uma mulher bonita, e se essa mulher estiver montada num cavalo, como um Amazonas, ela fica 10 vezes mais bonita ainda. Uma mulher com exímio, com praticidade, domina a sela de um cavalo, de um alazão. É uma coisa muito bonita, né? E ali, após as pegas de boi, valeu o boi, aí a gente se animar, a gente bater a palma. Porque ali seria mais um que iria representar a Vitória Santo Antão nessa cultura lá fora. Mas falando aqui já do Velho Bosco, ali a gente, naquela pista de vaquejada, a gente adentrava toda aquela cultura, porque ali sempre tinha muitas mulheres bonitas, muitos vaqueiros. Os vaqueiros dessa região aqui, todos iam para lá para treinar, porque o jogador tem vontade de jogar na seleção, né? Contra de futebol. E o vaqueiro tem vontade de representar a sua cidade, né? Apresentar os seus raras nas vaquejadas, nos circuitos pernambucanos de vaquejada, que é muito conceituado e é muito concorrido, né? Isso é um orgulho muito grande para um vaqueiro ser campeão de uma vaquejada. Então, o Velho Bosco, antigamente eu trabalhava no João Murilo, era da prefeitura, mas estava emprestado ao João Murilo, e ali ao chegar em Vitória, o prefeito então Zé do Povo, ele autorizou a construção de uma pista de vaquejada nesse engenho Bento Velho. E ali, quando nós íamos, nós todos éramos amalgamados nessa cultura, porque nós ficávamos ali ouvindo direto, não é mesmo? Geraldo, locutor, estava ali, ficava um carro de som à disposição, né, dessa cultura, uma ambulância. E também a gente ficava o tempo todo ali ouvindo música de vaquejada, aquelas músicas do sertão. E eu, por ser oriundo da zona rural, o meu avô materno, ele era vaqueiro do Gibão, ele se passou a vida dele quase toda criando boi. E quando eu indo ali para aquela vaquejada, eu sempre digo assim, que o Vaqueiro Bosco, ele injetou na minha veia o DNA de vaqueiro. Ali eu me reencontrei com a minha ancestralidade, né? Aquele espírito de vaqueiro que estava em meu avô, parece que ele se apoderou de mim. E após esse período, a gente chegando ali, tinha ali uma caixa de isopor cheia de carne de carneiro, que era ali pago por Romero Queira Álvares. E ali tinha Coca-Cola, e ele mandava a gente tomar à vontade, tomar Coca-Cola, comer o churrasco ali. Eu me alegrava muito, eu gostava muito. Vou falar aqui um pouco sobre o compadre Bosco. Ele chegando aqui em Vitória, conforme eu falei, como ele era do sertão, então ele trouxe a sua cultura, a cultura da vaquejada, do pega de boi, né? Teve até corrida de jumenta aqui em Vitória, sob a direção de compadre Bosco. Mas compadre Bosco, ele era o meu encarregado, era o meu chefe, mas eu tinha como um grande amigo. Eu me tornei um grande amigo dele, porque ele era uma pessoa assim, ele era o encarregado dos transportes, e tomava conta também do engenho Bento Velho. E ali muitas vezes eu tinha umas precisões, a gente trabalhando, construindo igreja, e ali às vezes nós precisávamos de umas caçambas de areia, era só falar com ele pedia, falava com o Romero, e um dia eu estou precisando de uma caçamba de areia. Meu filho, aí falou com o Romero, leva 2 caçambas de areia para ele, Bolso. Não, um é suficiente. Dá uma caçamba de areia, dá para você levantar uma pequena congregação e também fazer o reboco. Ele me deu, aí eu ali ficava muito alegre, né? Porque a gente precisava de uma pessoa e aquela pessoa servia a gente. Claro que a nossa amizade vai se fortalecer. Após fazer a base ali das congregações, que eu fiz 2 na época,
Então eu pedia era aterro para a base, para Igualhar. Uma vez eu precisei de 6 bases de aterro. E ali eles falavam com o motorista. Aí o motorista se prontificava, vai, leve amanhã, meu dia. Que era também a hora do trabalhador almoçar. Aí ele dava um trocadinho, o motorista, né? Porque ele pegava, trazia 2, 3 caçambas de aterro. E a gente ali construiu, devido a essa ajuda de material também, a gente conseguiu algumas ajudas, né? Do compadre Busco, que eu sabia que ele era uma pessoa que, se precisasse dele, no que ele pudesse fazer. E tem muita gente em Vitória. Tem muita gente em Vitória. Eu tenho conversado com um amigo que ele mora ali pro lado de Militrina. Ele diz: Vaqueiro, muito ajudou a mim e muito ajudou a minha família. E aí a gente infiltrou no nosso coração o amor, o carinho todo especial pelo vaqueiro João Bosco. E também ele... Depois nós soubemos que houve um atrapalho, o vaqueiro Bosco teve uma doença e partiu para a realidade, não deixou. O seu corpo foi levado ali para Petrolina, para onde estava o túmulo do seu pai. Então vejam bem, no período que o velho Bosco esteve aqui em nossa cidade, se formou uma família, uns filhos da cultura, uns filhos de Bosco, foram gerados aqui em Vitória. Eu mesmo digo assim, se as pessoas que observam minhas redes sociais, vocês vão observar que eu estou sempre defendendo alguma área da cultura do vaqueiro, né? Usando um chapéu de couro, usando aqui o chocalho, né? Usando aqui a garrafa da cachaça do vaqueiro, que ele pendurava ali no cavalo. Isso aqui é uma garrafa que é feita da pata do osso do mocotó do boi. Então isso aí é uma defesa da cultura do vaqueiro, que ficou amalgamado aqui na terra de Vitória. Imagine, um dia ele teve uma reunião lá, falou assim: olha, a gente vai para vaquejada tal dia. Ele falava assim: a gente vai para vaquejada tal dia. E eu quero todo mundo encorado. Quem for conosco tem que ir encorado. Quer dizer, todos que forem deveria ir com o gibão, todo vestido com o gibão. Não é só o gibão é o paletó, né? Gibone. Mas era a calça, né? A pederneira, o peitoral, o chapéu de couro, as luvas do vaqueiro, né? Então os protetores para trabalhar ali na caatinga. Então isso aí é uma cultura. Como eu sou muito apegado a essa parte de cultura, então eu me apeguei muito ao Bosco, que foi que introduziu já aqui em Vitória essa cultura da vaquejada. E eu acredito que todo mundo de Vitória que gosta da cultura do vaqueiro, eles têm lembrança com muita saudade do velho Bosco, né? Que Deus o tenha na eternidade, não é mesmo? Mas assim, após a partida do velho Bosco, eu até filmei a tristeza do vaqueiro numa cavalgada que fez dali, mesmo sem a presença dele, a presença, né, o material. Foram fazer uma missa lá no engenho Bento Velho, né, em homenagem ao velho Bosco. E ficou, né, de vez em quando uma das suas fotos são publicadas aqui na internet, aqui na cidade da Vitória. Mas o que eu sempre pedi assim, eu disse, pronto, no dia que eu soube que o velho Bosco tinha falecido, eu não acreditei. Eu fui logo para a casa dele. Na época ele morava no Lagoa Redonda. E depois ele não apareceu, custou muito vir. Eu fui para casa, depois soube que o corpo dele chegou até o ponto 40 e foi para Petrolina. Então, e eu ficava pensando, e agora o que é que vai ser da cultura da gente? Até um dia, a gente esteve ali na missa do vaqueiro, ali no engenho Bento Velho. Eu estava junto de Paulo Roberto, o prefeito da nossa cidade, e ele disse: aqui a gente pretende fazer aqui no engenho Bento Velho um museu do vaqueiro, que é de muita importância para a cultura da gente, né? Eu disse, então vai ser bom demais. E é uma ideia, não é mesmo? Não deixa de ser uma ideia, mas esses projetos é difícil, porque materiais também não é muito fácil encontrar. E eu fico sempre olhando se aparece algum produto assim de vaqueiro, para não deixar ir embora da nossa cidade.
E uma vez uma vaqueira da minha cidade, uma vaqueira que eu respeito e admiro muito, ela tava com um gibão na internet para vender, vendendo. Aí eu botei meu preço lá, ela baixou, muito legal ela, e baixou. E eu fui na casa dela comprar esse gibão. E um dia, aqui na minha casa, chegou um empresário querendo comprar algumas coisas antigas e perguntou se eu vendia o gibão. Disse, eu não vendo não, porque é de uma vaqueira que eu admiro muito e eu não posso vender de jeito nenhum. Já agora na 19ª cavalgada que houve aqui, ali onde seria o galpão da Sulanca, promovido por Aurora do Couro, esse moço, ele chegou perto de mim e disse assim, cadê aquele gibão? Tu ainda tem, não venda não? Disse, não vendo não, porque não tenho o menor interesse de vender, né? E também a Michele Caetano, com todo respeito para com você, minha amiga, me cedeu ali para certamente no futuro nós fizermos esse Museu do Vaqueiro. Está ali, está comigo, está sob os meus cuidados. Um chapéu de couro que era do velho Bosco, um pequeno berrante e um freio de cavalo. Ela me entregou, me deu. E disse, essa peça está comigo, eu agradeço de todo o coração, Michele, pela confiança que você tem em deixar esse material comigo, mas o seu filho, que é filho do Bosco, né? Que é filho do Bosco, se um dia ele quiser, a gente devolve sem nenhum problema, porque pertence mais a ele do que a nós, né? Mas se ele gostar dessa cultura. Mas eu ficava pensando, o que será da cultura do gado, da cultura do vaqueiro em Vitória sem velho Bosco? É como se nós, vaqueiros, com a partida do velho Bosco, nós podemos dizer que ficamos órfãos. Ficamos órfãos. Não tem mais ninguém para dirigir essa cultura em Vitória. Embora apareça às vezes alguns remanescentes, né, onde tem algumas vaquejadas aqui, né, na área de vaquejada do Major Expedito, aquela área ali, e lá do Bela Vista, né? E também o que tem perdurado com muita ênfase na nossa cidade, essa cavalgada promovida por Aurora do Couro, minha amiga. Olha, foi tudo promovido, marcado agora para o dia 19 de julho, que também é o aniversário dessa vaqueira. É o aniversário dela e também aniversário porque ela se formou como veterinária, trabalha nessa área de gado. Ela procurou uma profissão já dentro do seu ramo. Nós já a chamamos de Aurora do Couro porque o seu pai trabalhava com couro, com curtição de couro, né? Então, eu tive olhando. Quando disseram-me que essa festividade haveria de ser ali a nova BR-232, rodovia Luiz Gonzaga, eu fiquei muito alegre, porque uma das preocupações da vaqueira sempre foi com onde ocorreria esse evento, né? Eu já sou acompanhante desse trabalho, parece que é desde 2014. Eu tenho umas 10 camisas, 9 camisas já desse evento. Mas a gente ia ver, era num lugar muito pequeno, um lugar sem ter estacionamento, não era, sem espaço. E ali foi o melhor espaço, pelo menos aquele galpão onde seria a Sulanca, aquela cobertura ali, daquela estrutura, teve uma serventia importante, não é mesmo? E ali devia ser, trabalhasse ali com outra atividade, não é mesmo? E ali, eu chegando ali, olha, fiquei imaginando a organização de tudo. A quantidade de vaqueiro, a quantidade de cavalo, a quantidade de carro. Agora a gente pagava uma mixaria de R$80. Você tem direito à camisa padronizada. Inclusive é padronizada. Ela ligou para mim e disse, o que é que você quer que eu coloque em sua camisa? Eu disse, você sabe, o que você fizer está feito. Colocou o vaqueiro Sebastião Souza. De música boa, de vaqueiras bonitas, mulheres assim a estilo, de muitas comidas, bolo, de frutas, de feijoada.
E eu depois eu disse, que coisa mais boa, eu vou buscar um amigo para estar aqui, mas o amigo não pôde entrar porque era necessário pagar. Aí eu trouxe ele em casa, e aqui perto de casa, e depois eu voltei para lá. E depois eu procurei água. Onde é que eu vou beber água? Eu tava com uma sede de verdade, eu tinha comido muito churrasco, né? Consequentemente veio a sede. E eu tomei um negócio lá. Pelo menos passou a sede, né? 3 copos lá do negócio. Aí achei bom. Fui ao quarto, já tinha acabado, mas já no final da festa. Já estava na hora de sair já a cavalgada por Vitória Santo Antão. Eu acompanhei uma parte, a cavalgada até ali, o Petrobras, sempre pressionado com tudo, né? Você imagina, esse ano para mim deu umas 10 vezes mais pessoas do que o ano passado. E é uma coisa surpreendente, mostra aí a liderança de Aurora nessa atividade, né? E a gente não pode de forma alguma, todo o setor de cultura de Vitória, Secretaria de Cultura, dar o maior apoio, à Aurora, né? Dar os parabéns, ajudar. Claro que o município, claro, ajudou, veio lá os meio-fio, tudo limpo, né? Meio-fio pintado, certamente iluminação, energia, essas coisas que precisava lá. Houve assistência pública. Não é, mas eu estou impressionado, eu estou muito alegre, estou de coração estupefato, de coração alegre, né? Cheio da alegria de ter a honra de poder participar, né? De participar desse evento da 19ª cavalgada arqueológica na cidade da Vitória de Santo Antão. Isso é uma honra muito grande para nós, porque Vitória ela é grande em muitas coisas, né? E agora se pode dizer, ela é grande também na cultura da vaquejada, né? Com o esforço dessa companheira, dessa amiga que tem se dobrado, tem se, né, se feito nos 30, né? Se virado nos 30, nos 30, né? Para poder trazer para Vitória todos os vaqueiros de toda essa região, né, de fora, de outras cidades, do Cabo, de outras cidades. Também ela coopera, viu? Sempre que tem esses eventos lá longe, ela vai. Ela sempre, quando eu vejo ela, eu estou indo para tal lugar, um carro dela vai-se embora, né? Então eu estou muito alegre, gente, eu estou muito feliz. O que está faltando um pouquinho para nós é que se pudéssemos fazer um museu do vaqueiro, né? Com as indumentárias do vaqueiro na cidade da Vitória Santo Antão. É por isso que às vezes eu até comprei esses gibões, né? Adquiri esses gibões da vaqueira Michele Caetano, que vaquejada e cavalgada de Vitória sem a Michele fica faltando uma lacuna, fica faltando alguma coisa. A gente tem que admitir, faz parte da história da vaquejada aqui em Vitória. A Aurora também. Ter ali o quadro, né? Com cada um desses ícones, desses personagens que tanto tem cooperado com essa cultura da Aurora, do Velho Bosco, né, do vaqueiro lá do Bento Velho, é mesmo que eu até falei para comprar o gibão dele lá, do vaqueiro do Bento Velho, que infelizmente faleceu ali, atropelado ali no Engenho Bento Velho, onde tem uma cruz lá em homenagem a ele. E eu também, se possível, eu queria, se fosse um dia, Deus conceder essa graça, para trazer para a Vitória, com a fundação desse museu, o gibão do Velho Bosco, que, segundo as informações, está com a sua digníssima esposa, a viúva, né? E depois tem um restaurante ali pro lado de Maria Farinha, né? E tem que ter esse gibão aqui, que fica aqui na cidade de Vitória. Se um dia for fundado o Museu do Vaqueiro, pode o vaqueiro ir lá visitar, se orgulhar da sua profissão, porque Vitória é uma cidade toda voltada para a agropecuária e muito mais, né? Vitória, se houvesse um incentivo maior para essa cultura, Vitória tem um grande matador, graças a Deus, né? E Vitória, o povo de Vitória, ele gosta de criar gado, ele gosta de criar cavalo, pela quantidade de cavalo. Eu não sei de onde é que vieram tanto do cavalo. Eu tenho vontade de possuir um cavalo, mas o cavalo não é tanto o preço do cavalo, é a manutenção, que é muito grande. Aí, como eu não tenho cavalo, eu vou deixar de participar da vaquejada. Eu vou de moto mesmo. Eu compro a camisinha, boto lá o chapéuzinho de couro, estou participando. Porque um dia eu falei com um vaqueiro daqui de Vitória,
E ele disse, olha, Sebastião, o vaqueiro não é só o que vive lá dentro do cercado criando boi, não. O vaqueiro também é aquele que defende a cultura da vaquejama. Tá entendendo? Ser vaqueiro é que tá lá dentro da alma. Tem gente que tá lá dentro da fazenda, tirando o leite da vaca, limpando lá o curral, ajeitando lá, mas não tem um espírito de vaqueiro. Tá ali, tá desempregado, apareceu uma profissão, tá lá, mas não tem aquele amor, aquele orgulho de pertencer a essa cultura. E tem muitos que não estão lá, dentro do cercado, correndo atrás do gado, mas lá no coração dele está assim, eu sou vaqueiro. Um dos sinais que você vai com facilidade é você vai encontrar um vaqueiro. Mesmo que ele não esteja numa festa social, ele vai estar lá com a bota do vaqueiro. Eu mesmo, ando de bota de vaqueiro. Não é mesmo? Então isso é uma bota confortável, nessas botas de couro, é uma bota confortável. E também há uma marca ali, as pessoas saberem saber a cultura que você defende, né? Então até mais, permitindo Deus.